hoje nós vamos apresentar uma comunicação do GTE 10, Educação Musical na Infância, e o título dessa comunicação é Aprendendo e Ensinando Música a Quatro Mãos. Relato de experiência de duas professoras de musicalização infantil na Paraíba. Eu venho aqui me apresentar para vocês agora. Meu nome é Sama, eu sou professora de musicalização infantil no CEARTE da Paraíba. Estou formada em licenciatura em música com habilitação em canto pela UFPB, sou professora de canto, sou compositora e estou atualmente estudando mestrado em educação musical. E passo agora a palavra para minha colega. Olá, eu sou Ana Rosa, sou violinista e formada em psicopedagogia pela UFPB, bacharelado. Sou professora de musicalização infantil e agora licencianda em música pela UFPB, com habilitação em violino. Então, esse relato de experiência, ele vai interagir com a nossa trajetória no ensinar e aprender música na infância. Então, vai abordar como a gente chegou no Laboratório de Educação Musical Infantil da UFPB e vai falar um pouquinho sobre a sala de aula que a gente divide hoje. O objetivo geral desse trabalho é narrar o trajeto pedagógico de nós duas a partir da perspectiva do ensino colaborativo. E o objetivo específico é estabelecer conexões entre o nosso posicionamento reflexivo teórico e as nossas práticas pedagógicas. Outra questão que a gente achou importante trazer aqui para vocês foi em relação aos outros dados metodológicos que utilizamos para a construção dessa comunicação. Então, utilizamos relatos autobiográficos, diários de bordo e relatorias de reuniões para retomar lembranças, bem como referências bibliográficas para contextualizar a educação musical infantil, em especial no cenário da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, caracterizando-se como uma pesquisa documental com uma fonte de dados. Então, para conhecer um pouco mais da nossa história, a gente traz o motivo que levou a gente a ter o interesse de escrever essa comunicação e trazer aqui para vocês. Então, nosso interesse pelo tema surgiu da nossa inquietação em registrar as nossas ressonâncias em comum dessas trajetórias no campo da educação musical infantil, pois entendemos que aprender e ensinar extrapola a teoria, uma vez que é complementada com trocas e interações em trabalho colaborativo, dando novo sentido à nossa experiência profissional. Nosso encontro como bolsistas. Inicialmente, como falamos, Sama estava cursando a licenciatura em música com habilitação em canto, e num dos componentes curriculares da licenciatura, ela encontrou com a professora Caroline Brendel Pacheco. E ali ela pôde conhecer o Leme. E mais ou menos no mesmo tempo, enquanto eu cursava bacharelado em psicopedagogia, fui atrás de pagar a disciplina Psicologia da Música, também era ministrada pela professora Carol. E ali a gente se encontrou, e com a abertura da possibilidade de ser bolsistas, né, pela seleção dos projetos de ensino e extensão, nós duas dividimos essa responsabilidade de estudantes bolsistas. Como eu falei, né, o Leme era coordenado pela professora Carol, que estava numa transição para realizar seus estudos, né, de doutoramento fora do Brasil, no Canadá. Com isso, a gente pôde experimentar um pouquinho da autonomia, de ter que aprender sobre essa área muito específica e sobre atuar também na área, no momento que a coordenadora, a pessoa que idealizou esse projeto, está se distanciando. Esse projeto de descentralização começou a atuar em alguns outros espaços da cidade. Então, como a Ana falou, a gente começou a fazer um trabalho em outras instituições, como o CREI, Centro de Referência à Educação Infantil. Então, nossa primeira experiência com a musicalização infantil e com o ensino colaborativo foi lá. Foi bem interessante, a gente estava muito empolgada para a primeira aula, mas a gente ainda não tinha ideia de como era a vivência, né, da musicalização infantil. Então, foi muito interessante que, quando a gente foi para a nossa aula no CREI, a gente pôde ver a junção da teoria com a prática. Nós achamos incrível, né, essa questão, e junto com isso, na verdade, após isso, iniciamos a nossa atuação na Escola de Educação Básica, a EBAS, da UFPB. A gente começou a ministrar aulas, então, para crianças de 2 a 5 anos e resolvemos ter como tema trabalhar com compositoras e compositores paraibanos e nordestinos. Então, a gente precisou fazer um levantamento de músicas autorais, incluindo Samba Mendonça também, Pedro Índio, Alindo Vieira, Baluarte. E aí a gente pôde perceber, nesse momento de trabalho na EBAS, a força do coletivo de mulheres. A gente sempre comentava que a nossa atuação era enriquecida, né, com o olhar atento da outra, com as qualidades musicais, com os instrumentos diferenciados que cada uma levava. Isso, eu acho importante a gente salientar também que, além de Ana e de mim, tinham outras pessoas na equipe que a gente integrava, né? Então, tinham outras duas
bolsistas, na verdade, uma outra aluna que era bolsista, outra aluna que era voluntária. A gente planejava, a gente fazia diário de bordo, tudo junto no Leme, e atuava nesses espaços a partir dele, né? A partir do Leme. Então, foi muito interessante. Então, tiveram professores também que ficaram nos auxiliando lá no laboratório, após a partida de Carol para o Canadá. Então, foi esse momento que a gente, de fato, se deparou com a importância de trabalhar colaborativamente. Então, depois do trabalho colaborativo, a gente vem direto para a musicalização infantil, que é onde a gente começou a atuar nessa área, né? Foi no Leme, quando a gente começou a entender melhor o que era esse ensino da musicalização infantil, como ele era estruturado. Então, logo de início, a gente pôde perceber desse respaldo em estudos da área, como era muito importante. A educação musical no Brasil, a educação musical infantil, é uma área que vem crescendo no Brasil com o passar dos anos. E a gente percebeu essa importância de trabalhar com respeito e profundidade. Então, isso exige que a gente procure esse respaldo nos estudos da educação musical e nos seus métodos ativos, também como a psicologia do desenvolvimento, dos aprendizados da cultura popular, de pensadores e pensadoras comprometidos com a compreensão da sociedade. Então, a gente achou interessante também trazer uma citação de Maura Pena, que ela fala sobre o que ela pensa do musicalizar, e que eu vou ler para vocês aqui. O processo educacional orientado que, visando promover uma participação mais ampla na cultura socialmente produzida, efetua o desenvolvimento dos esquemas de percepção, expressão e pensamentos necessários à apreensão da linguagem musical, de modo que o indivíduo se torne capaz de apropriar-se criticamente das várias manifestações musicais disponíveis em seu ambiente, o que vale dizer inserir-se em seu meio sociocultural de modo crítico e participante. Esse é o objetivo final da musicalização, na qual a música é o material para o processo educativo e formativo mais amplo, dirigido para o pleno desenvolvimento do indivíduo como sujeito social. Exatamente. Para nós, né, a musicalização que buscamos é aquela que acredita na troca entre professores, alunos e familiares, para que cada momento seja o mais significativo para os envolvidos em nossas aulas. Para nós é isso, musicalização é uma guiança, uma interligação entre os vários interesses. Isso. E puxando o link com o que a Ana Rosa falou, a gente vem para esse tópico da música pela música, que a gente achou interessante colocar num trecho do trabalho, porque a gente sente uma tendência dos pais, na verdade, uma preocupação com o desenvolvimento dos seus filhos, e que é super normal, porque a gente sabe que a faixa etária que a gente trabalha é um momento que o indivíduo está se desenvolvendo em muitas coisas ao mesmo tempo. Essa primeira infância é uma fase primordial para todo tipo de desenvolvimento que o ser humano vai ter, né? Então, a gente entende a inquietação por parte de algumas famílias em buscar as aulas de musicalização infantil para os seus filhos e filhas com propósitos distintos, que não estejam diretamente ligados à música. E que a gente sabe, sim, que a música vai também estimular o desenvolvimento de fala ou aprimorar a concentração, mas, como educadoras musicais, temos que estar com foco na música pela música, na exploração sonora. E, em momento nenhum, nós invalidamos ou queremos dizer que não acreditamos na interdisciplinaridade. Pelo contrário, acreditamos em muito. Mas achamos importante trazer esse lembrete. E com isso a gente trouxe para vocês também uma citação de Lari, que ela fala um pouco sobre isso. E ela fala assim: é também imprescindível questionarmos até que ponto há importância em estabelecermos relações causais entre a música e outras áreas. Estas relações são interessantes e possuem algum valor se tomarmos um ponto de vista exclusivamente científico-teórico. No entanto, isso raramente ocorre e diversos problemas decorrem da aplicação das relações causais entre a música e outros contextos ou áreas. E no caso específico da educação musical, impondo razões educacionais, sociais, políticas e econômicas que frequentemente transcendem a própria razão de ensinarmos música. Exatamente. Então, só para enfatizar mais uma vez, a gente acompanha os estudos de transferência de habilidades cognitivas e a música. A gente acha importante esse tipo de estudo, mas para as nossas atividades pedagógicas, a gente costuma centralizar o desenvolvimento musical, né? E a gente pede a confiança das famílias para que elas também depositem a confiança nesse tipo de desenvolvimento. E a gente já aproveita para falar um pouquinho do desenvolvimento desse trabalho com esses critérios trazidos, né? Numa nova instituição, que foi a descentralização para o Centro Estadual de Artes da Paraíba. O Leme, que tinha esse propósito de expandir as nossas atividades, foi para o SEART, e ali a gente realizou o projeto de musicalização infantil, coordenado pela professora e colega Marta Sanches. A gente continuou com vínculo no Leme, a gente continuou consultando a biblioteca, estando na UFPB,
realizando os projetos de extensão, de formação continuada, mas a gente começou a construir a nossa identidade. Então a gente chega no tópico colocando a cabeça para planejar. E a gente vem para a estrutura da aula, que depois de algum tempo, né, ganhando experiência na sala de aula, a partir da proposta da rotina estruturada, com a vivência local e pela comunicação com outros laboratórios de educação musical do país, que contribuem com o pensar da musicalização infantil. Então, a gente vem pensando numa rotina desde que entrou no laboratório, que a gente conhece essa rotina, e pensa no início, no meio e no fim da aula. Tem toda uma estrutura pensada e elaborada para que a gente possa passar essa dinâmica para as crianças, enquanto a gente realiza e explora os sons e as músicas que a gente trabalha dentro da sala de aula. E a gente entende a importância dessa rotina, consulta os materiais feitos no Brasil todo sobre ela, mas a gente também tem se distanciado um pouquinho, entendendo qual é a nossa identidade, né? A gente percebeu que com as crianças maiores a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade para ouvi-las, para poder planejar a partir do que elas trazem para a aula. Isso é de acordo com o que Freire traz, né? Da importância da gente, ainda na escolha do conteúdo programático, escutar. Porque é importante a gente falar um pouquinho sobre algumas decisões temáticas que a gente desenvolveu, né, nessa descoberta, que foi, por exemplo, o Nordeste em Movimento, em 2018, conversando com o SEART, com as decisões do SEART já na nova instituição, né? Depois, em 2019, a gente trabalhou com a temática Conversas Brasileiras, abordando temas como danças, comidas, religião, capoeira, ofícios populares. E aí, homenageando Jackson do Pandeiro, no outro ano, a gente trabalhou com ritmo, uma batucada brasileira. A gente pesquisou os ritmos que Jackson do Pandeiro trazia na sua discografia e tentou conversar com os objetivos musicais das aulas. E aí, já finalizando, 2020, tivemos o tema território, na tentativa de conversar com a comunidade, com as escolas, até que chegamos no nosso ano pandêmico. Isso, a gente chegou na pandemia e com ela tivemos que repensar toda uma estrutura de aula, tivemos que repensar várias questões, como o contato das crianças com a tela, que sempre foi uma preocupação nossa. Então, a gente resolveu transformar a nossa casa em um lugar mágico. A ideia foi justamente diminuir a tensão que a pandemia gerou, né? Então, estava todo mundo dentro de casa, todo mundo sem poder sair, sem saber o que ia acontecer. E o ponto principal foi manter o elo, né, com as famílias. Manter esse vínculo, na verdade, com as famílias e com as crianças, e levar música de forma leve, trazer para eles outro ambiente, mesmo que dentro de casa. Como o Sama estava dizendo, na tentativa de manter o vínculo tanto com os adultos quanto com as crianças, nós dividimos em atividades quinzenais. Uma semana a gente produzia um vídeo informativo, com temas perpendiculares, né, ao nosso trabalho, como questão das telas, questão das memórias musicais. E também a gente produzia uma série de playlists com atividades da rotina, com o objetivo de se aproximar das crianças mesmo. Finalmente, a gente, no ano subsequente, decidimos que a gente precisava olhar com mais especificidade para as crianças, nas suas faixas etárias. Dividimos, então, a equipe em duas, metade da equipe dando atenção para os bebês, crianças menores, e metade da equipe olhando para as crianças a partir de 3 anos. E com isso a gente delineou o nosso mini curso de vivências em música. E a gente chega assim nas nossas considerações finais, e pensando nesse mundo mágico, a gente elaborou um material pedagógico da musicalização infantil para enviar para as famílias, para trazer eles para esse mundo mágico que a gente criou sobre as sábias da floresta. Então a gente trouxe aqui para vocês um trechinho desse material e eu vou ler aqui para finalizar o trabalho. A natureza entrelaça vidas, abre caminhos e nos apresentações que compõem músicas, que retratam os fenômenos, os bichos e o ambiente que nos cercam. Vida e arte se misturam, como em um ritual de toré no terreiro do seu povo, ou no canto de uma trabalhadora que marca o ritmo enquanto macera ervas no pilão. Vale lembrar que essas duas práticas são apenas 2 exemplos de um mundo inteiro de memórias e vivências tradicionais conectadas com a natureza, que são passadas de geração em geração, boca a boca, pelas guardiãs desse tesouro colorido, que nós reconhecemos como as sábias da floresta. Elas vão nos presentear com um pouco da sua sabedoria e memória do seu povo, guiando nossas vivências com jogos, música, dança e contação de história. Pois é, refletir sobre nossa caminhada nos fez impulsionar a vontade de escrever mais sobre a musicalização infantil. Então a gente espera que esse trabalho, esse relato de experiência, somado aos questionamentos que trouxemos, ajude e contribua na formação de professores
e contribua também com a área da educação musical infantil. Obrigada. Muito obrigada.